Por conta de uma rivalidade ignorante, esse membro de um motoclube está prestes a tirar a vida de um senhor. Seu ato de vingança foi longe demais e custou caro. Apesar de, nesse caso, a vingança ter sido motivada por uma rivalidade infantil, como destacou o juiz responsável pelo caso, outras nasceram de traumas muito mais profundos, como, por exemplo, o caso de Gary Planchet, que, sem se importar com as câmeras, se vingou do homem que machucou o seu filho pequeno. A história de Gary Planchet é uma das mais perturbadoras e discutidas no campo da justiça pessoal. Um pai tomado pela dor, um crime hediondo e um ato de vingança transmitido para milhões. Mas o que levou um homem comum, pai de família, a realizar um ato tão extremo? É isso que você está prestes a descobrir. Em 1984, Baton Rouge, Louisiana, era uma cidade tranquila. Entre os moradores estava Leon Gary Planchet, um ex-sargento da Força Aérea que trabalhava como vendedor de equipamentos pesados. Ele vivia separado de sua esposa, June, e tinha 4 filhos, incluindo Jody, um garoto de 11 anos que gostava de esportes e frequentava aulas de karatê. O instrutor de karatê de Jody, Jeff Doucet, era um homem de 25 anos bem conhecido e aparentemente confiável. Ele havia conquistado a confiança de muitas famílias, incluindo a dos Planchet. No entanto, o que ninguém sabia era que Doucet usava essa proximidade para encobrir seus atos mais sombrios. Em 14 de fevereiro de 1984, Doucet levou Jody sob o pretexto de uma carona. Horas depois, o instrutor e o garoto estavam em um ônibus rumo à Califórnia. Durante essa fuga, Doucet alterou a aparência de Jody, tingindo seu cabelo para dificultar sua identificação. Os dois se hospedaram em um motel em Anaheim, perto da Disneylândia. Foi lá que o verdadeiro horror aconteceu. A polícia encontrou Jody após Doucet permitir que ele fizesse uma ligação para casa. O motel foi cercado, Doucet foi preso sem resistência e Jody foi resgatado. Apesar do alívio de ter o filho de volta, Gary Planchet se sentia impotente diante da brutalidade do que havia acontecido. Ao descobrir os detalhes do crime, Gary ficou devastado. Amigos e conhecidos descreveram sua transformação, de um homem gentil para alguém consumido pela raiva. Ele não confiava no sistema judicial para punir Doucet adequadamente e expressava sua revolta dizendo que queria acabar com aquele homem. Quando soube que Doucet seria transferido para Baton Rouge, Gary começou a planejar algo que mudaria sua vida para sempre. Ele sabia exatamente quando e onde o criminoso desembarcaria. Enquanto as câmeras da televisão local aguardavam a chegada do acusado, Gary esperava em um canto do aeroporto, escondido por um boné e óculos escuros. No dia 16 de março de 1984, o aeroporto de Baton Rouge se tornou o palco de um evento que marcaria a história. Doucet desembarcou escoltado por policiais. Assim que passou por Gary, sem sequer perceber sua presença, um único disparo ecoou no saguão. O projétil atingiu a cabeça de Doucet, que caiu no chão enquanto câmeras registravam tudo. Os policiais imobilizaram Gary imediatamente. Um deles perguntou incrédulo: "Por que, Gary?" Por quê? Sua resposta, marcada pela dor e pela determinação, ficou famosa. Se fosse seu filho, você faria o mesmo. Doucet morreu no dia seguinte e Gary foi preso. A gravação do momento circulou por programas de TV e, mais tarde, pela internet, alimentando debates sobre vingança, justiça e os limites da lei. Gary foi acusado de homicídio, mas sua defesa argumentou que ele estava temporariamente insano devido ao trauma de descobrir o que havia acontecido com seu filho. O tribunal reconheceu sua dor e os danos psicológicos causados pelo crime. Ele foi condenado a 7 anos de prisão com pena suspensa, 5 anos de liberdade condicional e 300 horas de serviços comunitários. Nunca passou um dia atrás das grades. A decisão judicial gerou divisões na opinião pública, mas em Baton Rouge, Gary era visto como um herói. Amigos, vizinhos e até desconhecidos contribuíram com dinheiro para pagar sua fiança e despesas legais.
Para muitos, ele era apenas um pai que agiu por amor e desespero. Após o julgamento, Gary tentou retomar uma vida normal. Ele morreu em 2014, aos 68 anos, após sofrer um derrame. Seu filho Jody, inicialmente confuso e até mesmo ressentido com o que seu pai fez, mais tarde entendeu a profundidade do ato e o defendeu publicamente. Jody se tornou um defensor de sobreviventes de violência e lançou um livro chamado Por que Gary? Por quê? Onde narra sua história para alertar outros pais. O caso de Gary Plauché continua a ser debatido até hoje. Foi um ato de justiça ou apenas um impulso de raiva? Independentemente da resposta, sua história é um lembrete de como a dor pode levar pessoas comuns a ações extraordinárias e perturbadoras. Em uma manhã de março de 1981, um tribunal na cidade alemã de Lübeck foi palco de um dos atos mais chocantes de justiça com as próprias mãos já registrados. A mãe devastada, Marianne Bachmeier, carregava consigo uma dor insuportável. Ela também carregava uma arma. No terceiro dia do julgamento do homem acusado de assassinar brutalmente sua filha, Marianne decidiu que a justiça tradicional não seria suficiente. Esta é a história perturbadora de como o desespero e a raiva transformaram uma mãe comum em um símbolo de vingança. Anna Bachmeier tinha apenas 7 anos quando encontrou seu pior pesadelo. Klaus Grabowski, um homem de 35 anos com um passado sombrio. Ele já havia sido condenado por crimes terríveis contra outras crianças e, mesmo após uma tentativa de castração química, conseguiu reverter os efeitos com tratamento hormonal. Em 5 de maio de 1980, Anna teve uma discussão com sua mãe e decidiu não ir à escola. Foi nesse dia que ela entrou na casa de Grabowski para brincar com seus gatos. Ela nunca mais voltou. Grabowski manteve Anna em cativeiro por várias horas, cometeu atos cruéis contra ela e, no final, tirou sua vida de forma brutal. Ele escondeu o que restou da menina em uma caixa e a descartou próximo a um canal. A própria noiva do criminoso o denunciou, levando à sua prisão. A notícia devastou Marianne, que enfrentava a culpa de ter deixado sua filha sozinha em algumas ocasiões. O sofrimento tomou conta de sua vida, mas o julgamento de Grabowski trouxe algo ainda mais difícil: ouvir o homem tentar justificar seus atos, alegando que Anna o havia ameaçado. Foi a gota d'água. No terceiro dia do julgamento, em 6 de março de 1981, Marianne tomou uma decisão drástica. Ela escondeu uma pistola beretta em sua bolsa e entrou no tribunal. Enquanto o julgamento prosseguia, Grabowski estava sentado diante dela, com a mesma frieza que carregou ao longo do processo. Sem avisar, Marianne puxou a arma e disparou. 7 tiros foram ouvidos no tribunal, 6 atingindo Grabowski, que morreu quase instantaneamente. Os presentes ficaram em choque. Marianne abaixou a arma e foi imediatamente presa. Não houve resistência. A sala do tribunal, que deveria ser um lugar de justiça, tornou-se o palco de um ato de vingança que paralisou a Alemanha. O ato de Marianne gerou um intenso debate público. Para muitos, ela era uma mãe que fez o que qualquer mãe faria: proteger a memória de sua filha e evitar que Grabowski espalhasse mais mentiras ou causasse dor a outras pessoas. Mensagens de apoio, flores e presentes chegaram até sua cela. Por outro lado, havia quem acreditasse que a justiça não deveria ser feita dessa maneira e que Marianne havia cruzado uma linha perigosa. A mídia cobriu cada detalhe do caso, incluindo a venda de sua história para uma revista usada para cobrir as despesas legais. No entanto, quando detalhes de sua vida pessoal, como a decisão de colocar seus outros 2 filhos para adoção, vieram à tona, parte do público começou a questionar a imagem idealizada de Marianne como uma mãe completamente altruísta. O julgamento de Marianne durou meses e atraiu atenção internacional. Em 1983, ela foi condenada por homicídio culposo e posse ilegal de arma de fogo. Apesar de ter recebido uma sentença de 6 anos de prisão, cumpriu apenas 3, sendo libertada em 1985. Durante seu julgamento, Marianne afirmou que o ato não foi premeditado, mas resultado de uma raiva avassaladora. Ela relatou que sentiu como se estivesse em um sonho, vendo
rosto de sua filha e sentindo a necessidade de agir. Após sua libertação, Marianne se mudou para o exterior, buscando recomeçar. Ela viveu na Nigéria e na Itália antes de retornar à Alemanha ao ser diagnosticada com câncer no pâncreas. Marianne faleceu em 1996, aos 46 anos, e foi enterrada ao lado de sua filha Ana. Sua história permanece como um marco na discussão sobre os limites da justiça pessoal e a capacidade do sistema legal de oferecer conforto às vítimas de crimes. Foi um ato de desespero, um clamor por justiça ou uma vingança fria? Até hoje, a resposta divide opiniões. Marianne nunca expressou arrependimento. Para ela, o que fez foi por Ana, e sua última mensagem foi clara: proteger a memória de sua filha era tudo o que importava. Em uma madrugada silenciosa no Texas, Marcus Luttrell, ex-soldado da Marinha e herói de guerra, ouviu o som de um disparo. Era 2 de abril de 2009, e o que ele encontraria ao sair de casa mudaria sua vida para sempre. Daisy, sua fiel cadela e companheira na recuperação de traumas, havia sido brutalmente assassinada. O crime não apenas tirou uma vida inocente, mas também destruiu a conexão emocional que Marcus tinha com seus companheiros caídos em combate. Essa história, marcada por raiva, perseguição e justiça, inspiraria mais tarde um dos filmes mais famosos de vingança da ficção, John Wick. Mas aqui, o drama foi real. Daisy não era apenas uma cadela para Marcus Luttrell. Ela carregava o nome e o espírito de seus companheiros mortos na missão, Operação Asas Vermelhas, no Afeganistão. Cada letra do nome representava um deles: Danny, Axelson, Southern Boy e Yankee. Após a traumática experiência de ser o único sobrevivente da missão, Marcus recebeu Daisy como parte de sua reabilitação. O vínculo entre eles era mais profundo do que o de um dono e seu animal de estimação. Daisy era um lembrete vivo de sacrifício e coragem. Na madrugada fatídica, Marcus saiu de casa ao ouvir o disparo e encontrou Daisy caída. Segundo ele, o ato de crueldade foi cometido por um grupo de jovens que, além de atirarem, agrediram a cadela com um taco de beisebol. Daisy não resistiu. Devastado, Marcus rapidamente iniciou uma busca pelos responsáveis. Para ele, não era apenas sobre a perda de um animal de estimação, mas o desrespeito ao legado de seus amigos e a terapia que o ajudara a enfrentar seus demônios internos. Movido pela raiva e pelo senso de justiça, Marcus não esperou pelas autoridades. Ele entrou em sua caminhonete armado com 2 pistolas e começou a perseguir os suspeitos. Durante horas, atravessou 4 cidades em alta velocidade, determinado a encontrar os criminosos. Quando finalmente os alcançou, Marcus conseguiu manter a calma. Apesar de armado, ele decidiu não agir com violência. Em vez disso, chamou a polícia, que prendeu os jovens. 2 deles foram identificados: Alfonso Hernandes e Michael Edmonds. Eles também eram suspeitos de outros atos de crueldade contra animais na região. A justiça foi lenta, mas chegou. Alfonso Hernandes foi condenado a 2 anos de prisão, a pena máxima para o crime de crueldade contra animais. Michael Edmonds, que cooperou com as investigações, recebeu 5 anos de liberdade condicional. Durante o julgamento, Marcus expressou sua dor e afirmou que considerava Daisy como um membro de sua família. Ele declarou que não buscava vingança violenta, mas sim a aplicação da lei. Para Marcus, o importante era garantir que crimes semelhantes não voltassem a acontecer. A história de Marcus Luttrell e Daisy transcendeu os tribunais e se tornou um exemplo de como a dor pode ser transformada em propósito. Ele fundou a Lone Survivor Foundation, uma organização que ajuda veteranos de guerra e suas famílias a lidarem com traumas físicos e emocionais. A tragédia de Daisy também inspirou a famosa cena inicial do filme John Wick, em que o protagonista, interpretado por Keanu Reeves, inicia uma violenta jornada de vingança após perder sua cadela Daisy. Embora as histórias sejam diferentes, o elo emocional entre o homem e o animal de estimação é o mesmo. Hoje, Marcus continua a honrar a memória de Daisy e de seus companheiros caídos. Sua história, embora dolorosa, é um lembrete do impacto que um animal pode ter na vida de alguém e do quanto a justiça pode prevalecer mesmo diante da crueldade. Assim como John Wick, Marcus Luttrell mostrou ao mundo que algumas perdas não podem ser ignoradas e que o amor, mesmo
mesmo após a tragédia, pode ser transformado em força para lutar pelo que é certo. Em um dia aparentemente comum de maio de 2022, a estrada A38 em Plymouth, na Inglaterra, se transformou no cenário de um dos confrontos mais brutais e perturbadores entre gangues de motociclistas do Reino Unido. David Crawford, um avô de 59 anos, estava em sua Kawasaki, ostentando as cores de seu motoclube, os Red Chiefs, quando sua vida cruzou o caminho de Benjamin Perry e outros membros do Bandidos Motorcycle. O que começou como uma provocação territorial terminou em uma tragédia que chocou o país. Os clubes de motociclistas têm suas próprias regras e cruzar territórios com as cores erradas pode ser visto como uma afronta imperdoável. No mundo dos bandidos, um dos clubes mais temidos, isso é considerado uma grave ofensa. Naquela noite de 12 de maio, David Crawford, membro dos Red Chiefs, afiliados aos Hells Angels, cometeu esse erro ao pilotar em Devon, território reivindicado pelos bandidos. Para Benjamin Perry, de 42 anos, e seus companheiros de clube, Chad Braden, de 36, e Thomas Pauley, de 32, isso era inaceitável. A rivalidade entre os clubes, com raízes em disputas territoriais e códigos de lealdade, rapidamente escalou para um ataque planejado. O que se seguiu foi descrito como um ato de vingança perturbadora, um lembrete cruel do que significa violar essas leis não escritas. David foi avistado pela primeira vez próximo à Ponte Tamar, despedindo-se de amigos. Foi ali que Benjamin Perry, dirigindo uma van Ford Transit, acompanhado por Braden e Pauley, em um Mercedes preto, decidiu agir. Dashcams capturaram imagens angustiantes de como tudo aconteceu. Perry acelerou e colidiu com a traseira da moto de David. O impacto foi tão forte que ele foi lançado para o capô da van antes de ser arrastado para baixo do veículo. O som do metal contra o asfalto e a violência do ato eram indescritíveis. Durante quase 1 quilômetro, David foi arrastado pela estrada antes de ser deixado em uma saída. Os agressores continuaram dirigindo sem prestar socorro ou chamar ajuda. Segundo o tribunal, o ataque foi resultado de uma série de comunicações e sinais coordenados entre os 3 membros do Bandidos. Embora os acusados alegassem que não tinham a intenção de matar, as evidências mostraram o contrário. Para o juiz do caso, o ato não foi apenas um acidente, mas um exemplo claro de como a rivalidade infantil entre gangues pôde escalar para a violência sem sentido. David Crawford não era apenas um motociclista, ele era um avô dedicado, com uma família que agora enfrentava a perda devastadora causada por algo tão trivial quanto a disputa por um território. Benjamin Perry e seus cúmplices foram julgados por homicídio culposo, pois o júri não considerou que houve intenção de matar, mas sim negligência extrema. Perry foi condenado inicialmente a 12 anos de prisão, pena que foi aumentada para 15 anos após uma apelação. Seus companheiros, Pauley e Braden, receberam penas menores de 4 anos cada. Durante o julgamento, o juiz descreveu o incidente como uma jornada terrível e desumana para David. Ele destacou que os agressores demonstraram não apenas uma falta de decência ao não prestar socorro, mas também um completo desrespeito pela vida humana. A família de David Crawford ficou devastada. Sua esposa, filhas e neta expressaram a tristeza de perder alguém tão querido de forma tão violenta. A tragédia de David não era apenas a de uma vítima de rivalidade entre motoclubes. Era a de uma família que perdeu seu pilar em um ato de vingança perturbadora e totalmente evitável. O caso de Benjamin Perry e seus cúmplices é um lembrete sombrio do que acontece quando rivalidades e códigos de conduta ultrapassam os limites da razão. O ataque brutal contra David Crawford não foi apenas um ato de violência, mas uma lição de como a lealdade mal direcionada pode destruir vidas inocentes. Embora a justiça tenha sido feita, a pergunta persiste: vale a pena lutar por territórios e emblemas quando o preço é tão alto? A história de David Crawford e Benjamin Perry ecoa como um alerta para as consequências devastadoras de uma vingança fora de controle. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.